Vamos lá, o David. Tá. Vamos lá, David. Vamos ver o que você vai aprontar. Cobrança ambiental de países ricos é perseguição para limitar o crescimento do Brasil? Pergunta. Gráficos de emissão de efeito estufa mostram China e Estados Unidos como grandes poluidores. Brasil quase não polui. Vamos nessa. Vou comentar pela segunda primeiro, tá? Sim, Estados Unidos e China estão na frente. Estados Unidos porque tá pouco se fudendo, não assina nenhum acordo climático. Mas ao mesmo tempo os Estados Unidos também não cobram o Brasil de cumprir acordos climáticos, né? Então, nesse ponto pelo menos, né, fica elas por elas. A China tem diminuído, ou pelo menos tem feito obras para diminuir esse impacto, mas ainda está muito longe de conseguir alguma coisa com um efeito maior, né? A gente tem que lembrar que boa parte da poluição também é gerada pela questão aérea, né? Então, e produção de energia. Você precisa de uma troca de matriz energética, que a China já tem feito. E o problema dos Estados Unidos é que ele só foi se preocupar com a questão climática na época do segundo mandato do Obama, aí regrediu tudo com o Trump, aí agora com o Biden... E agora vai voltar o Trump também, então, tipo, foda-se. Ou o Trump ou algum republicano que vai ter uma ideia parecida. Então, infelizmente é isso. Então, sim, de fato. Agora, dizer que o Brasil quase não polui não é verdade, porque o problema é que a maior parte da poluição do Brasil não vem de produção energética e também não vem de aeronáutica, essas coisas todas. A principal poluição no Brasil vem de queima da vegetação, da Amazônia e de cerrado, etc. E vaca, boi. É isso que faz com que a coisa fique feia aqui no Brasil. São esses dois. Esse aqui é o grande problema aqui. Esses são os grandes poluidores aqui no Brasil. Então o Brasil não é um dos maiores poluidores do mundo. Não, agora eu tô na dúvida, viu? Agora eu tô na dúvida se o fato do Brasil poluir muito menos do que Estados Unidos e China, e realmente é muito menos, não faz com que o Brasil produza pouca poluição. É só que os outros produzem muito mais, né? Mas enfim, agora a primeira parte da tua pergunta, que é sobre se isso tem a ver com o jeito de fazer os países não crescerem, isso pra mim, dentro do que eu observo, é teoria da conspiração. Eu até acharia uma resposta mais coerente dizer que esses estados mais ricos estão de olho nas nossas riquezas de biodiversidade, tanto aqui no Brasil, quanto na Colômbia, Venezuela, Peru, Congo, né? Tanto os dois Congos, né? O Gabão, Indonésia, que os países estariam de olho nessa riqueza e por isso prefeririam que mantivessem ela em pé. Mas dizer que eles querem que esses países não se desenvolvam não me parece ser uma coisa muito lógica dentro do meu entendimento, sabe? Eu acho que não faz sentido, não. Acho que é realmente uma preocupação. E outra, a gente pode se desenvolver sem isso, sem o desmatamento. A gente não precisa cometer as mesmas cagadas que os outros países cometeram, que os países ricos hoje cometeram, para que nós nos desenvolvamos. Por exemplo, a Austrália tem um problema de destruição ambiental, mas ela é extremamente mitigada. E a Austrália, ela não passou por um processo de destruição ambiental tão intenso quanto foi Estados Unidos, quanto foi a Europa Ocidental e etc, entendeu? E a Austrália tem essa preocupação. Nova Zelândia tem essa preocupação. E são países desenvolvidos e países florestados. O Japão tem essa preocupação. Sabe, você pode dizer que há uma hipocrisia de alguns países, como a Noruega, por exemplo, que tem uma tremenda de uma biodiversidade de merda, né? Mas ainda é muito florestada, mas só porque ninguém quer morar lá no norte. E fica cagando regra nos países dos outros para depois explorar uma parte da Amazônia, mas ao mesmo tempo isso faz até algum sentido se você for ver. Não é necessariamente uma hipocrisia, porque eles não estão destruindo... Mas você entende? Eles estão querendo que a gente preserve para que eles também possam explorar. Mas isso não quer dizer que é para a gente não se desenvolver. Quer dizer só para eles continuarem ganhando dinheiro. Então, no fim das contas, eu acho que entrar nesse discurso do não, eles estão cobrando a preservação ambiental, que é para o Brasil não crescer e não sei o quê, eu acho esse discurso muito paranoico, muito conspiracionista, que não faz sentido frente ao que a gente tem observado no mundo. E a República Democrática do Congo comprou esse discurso e hoje o presidente lá do Congo está mandando a merda, né? A questão da preservação ambiental.
ambiental. Isso é um problema. Ele está abrindo as florestas para extração de petróleo, essas coisas todas assim, e isso está preocupando muitas pessoas, porque vai ser a extinção de centenas de espécies. Né? Pode ser a condenação do bonobo, por exemplo. O bonobo pode ser extinto por causa disso. Então é uma coisa bem complicada, viu? É bem complicado a gente ter essa maneira de ver. E outra, ainda que fosse uma pressão ambiental para limitar o crescimento dos países subdesenvolvidos, seria o escrever errado por linhas certas. Entendeu? Seria o contrário, né, do escrever certo por linhas tortas. Seria o escrever errado por linhas certas. A gente tem que ter uma preservação ambiental de biomas naturais, de biodiversidade. Então, ainda que os motivos sejam escusos, né, talvez motivos meio egoístas, os fins estão certos, né? Então, sei lá, mesmo que você leve isso em consideração, né? Mas enfim, esse eu não sei se dá corte.